Em todos os países do mundo, existem lugares onde coisas estranhas acontecem. Coisas tão estranhas que, com o passar do tempo, se tornam lendas. E é claro que os Estados Unidos também fariam parte disso. E é por isso que o tema do vídeo de hoje são sobre elas. As temidas lendas urbanas dos Estados Unidos. E então, sem mais delongas, sejam bem-vindos ao canal Ignot. E fiquem com o vídeo. Thunderbird. As nuvens escurecem à medida que um ser no céu se aproxima com uma velocidade impressionante. As penas brilhantes dessa enorme criatura alada criam um forte contraste no céu. Ela parece estar navegando com os ventos acima, mas a cada bater de suas asas, pode-se ouvir o som estrondoso de um trovão. As pessoas abaixo olham com admiração para este poderoso protetor e executor. O poderoso Thunderbird. A lenda. Os índios do noroeste americano dizem que os Thunderbirds acompanham os temporais e que relâmpagos saem de seus olhos. Foi dito também que eles se alimentam de baleias assassinas. Os índios Miami o chamam de Piasa, ou devorador de homens, e acreditam que essas aves exigiam sacrifícios ou atacariam a todos que estivessem por ali. As lendas Sioux afirmam que o Thunderbird era uma criatura nobre, que protegia os humanos de Ankh-Terra durante os velhos tempos. Ankh-Terra, ou Horned Serpent, é uma serpente com chifres que aparece nas mitologias de muitos nativos americanos e são considerados monstros reptilianos extremamente perigosos. Sem a ajuda do Thunderbird, é bem certo se o homem seria capaz de superar essas criaturas sozinho. A mitologia Arapaho vê o Thunderbird como uma criatura de verão. De acordo com suas lendas, o Thunderbird era uma força oposta à coruja branca, a criatura que representava o inverno, o pássaro trovão e a baleia assassina. Há muito tempo, os animais possuíam características semelhantes aos humanos. Certa vez, uma orca gigante começou a devorar todos os salmões do oceano. E logo os humanos começaram a passar fome. Apesar de todos implorarem para que ela os ajudasse e parasse de devorar todos os salmões, a baleia apenas ria deles e zombava da fraqueza humana. A situação chegou a um ponto em que os líderes resolveram se reunir para discutir o que fazer sobre o problema. Após um tempo, um forte vento começou a soprar, vindo da direção do mar. Raios cortavam o céu. Trovões fizeram o chão estremecer. Eles sentiram então a presença de um ser invisível entre eles. Se eu ajudasse vocês, o que vocês fariam por mim? A criatura perguntou. Os humanos fizeram um juramento que, se fossem ajudados, eles tratariam a natureza, os animais e uns aos outros da mesma forma gentil, como um sinal de admiração e respeito. Satisfeito com a promessa, o dono da voz apareceu. Thunderbird, o pássaro trovão. Ele era muito grande e tinha relâmpagos piscando em seus olhos e garras. O Thunderbird alçou o voo, produzindo um poderoso som de trovões com as batidas de suas asas. Ele pegou a baleia assassina do mar com as suas garras e a jogou sobre a terra seca, onde o seu corpo
se transformou numa montanha. Os humanos mantiveram a sua promessa de serem gentis e generosos desde então, o que foi passado de geração em geração até as atuais tribos e vilas que hoje habitam a região. Entretanto, embora fosse geralmente venerado, o povo indígena tinha medo do Thunderbird, pois temiam causar a sua ira, e na maioria das vezes eles tomavam cuidado para não atravessarem o caminho do pássaro trovão. Skinwalker. Algumas lendas nativo-americanas contam sobre pessoas com uma estranha habilidade de se transformarem em qualquer animal que elas quiserem, e essas pessoas são conhecidas como Skinwalkers. Histórias semelhantes podem ser encontradas em culturas diferentes espalhadas por todo o mundo, muitas vezes se referindo a eles como metamorfos. Possivelmente, a crença dos Skinwalkers foi melhor documentada pela cultura da tribo Navajo, cuja criatura era conhecida pelo nome de Ienaldush. No idioma Navajo, Ienaldush fica traduzido aproximadamente como aquele que anda sobre 4 patas. Nesse caso, essa criatura vai ter 2 pronúncias, Skinwalker em inglês e Ienaldush em Navajo. O Ienaldush pode ser visto e destacado de outras pessoas porque seus olhos brilham como os de um animal, às vezes até mais, mesmo na forma humana. Na forma animal, eles podem ser vistos se movendo de forma rígida ou agindo de forma estranha. Habilidades: Metamorfose. Um Skinwalker pode se transformar em animais ao ter contato com seus pelos. Alguns navajos acreditam que os Skinwalkers tenham a habilidade de roubar a pele de pessoas também, caso elas façam contato visual por muito tempo. Mimetismo por voz, assim como os Wendigos, que aliás já tem um vídeo aqui no canal falando sobre ele. Caso você tenha interesse, dá uma passada lá depois. Os Skinwalkers têm a capacidade de imitar a voz humana para atraírem as suas vítimas. Um Ienaldush pode usar a voz de um parente ou o choro de uma criança para atrair as suas vítimas para fora da segurança de suas casas. É dito também que o Skinwalker vai tentar invadir a casa e atacar as pessoas lá dentro. Eles muitas vezes batem agressivamente nas portas e nas janelas das casas. Às vezes, uma figura animalesca estranha é vista do lado de fora da janela, olhando para dentro das casas. Vulnerabilidades. As lendas sobre os Skinwalkers são bem semelhantes com as histórias de lobisomens. Se um Skinwalker for ferido ou atingido, quando ele se transformar em humano, o machucado vai continuar, o que ajuda a reconhecer quem é a criatura. Quando se descobre a identidade da fera, o chefe da tribo deve pronunciar o nome completo dessa pessoa 3 vezes. Dizem que depois disso, mais precisamente 3 dias depois, a pessoa ficará doente e morrerá pelo mal que causou. Uma outra maneira de acabar com a tirania de um Skinwalker é mergulhando balas de arma em cinzas brancas. A única maneira de matar um Skinwalker caso as balas não estejam mergulhadas em cinzas brancas é atirando nele quando ele está na sua forma humana. Octopus de Oklahoma. Uma série de mortes misteriosas causadas por afogamento nos lagos Thunderbird, Tentkiller e Olaga, no estado americano de Oklahoma, tem assustado a população local e atraído a atenção de caçadores de mistérios em todo o país. Uma das teorias a respeito dessas trágicas mortes conta que alguma coisa
estaria vivendo nas profundezas das águas plácidas desses lagos, à espera de vítimas desavisadas, que seriam arrastadas e devoradas nas profundezas. Histórias a respeito de uma espécie de polvo carnívoro gigantesco se popularizaram nas últimas décadas em virtude do grande número de casos fatais de afogamento e desaparecimentos nessas 3 localidades, conhecido popularmente como Octopus de Oklahoma. Caçadores de mitos apontam para antigas lendas de nativos americanos que mencionam a existência de monstros estranhos habitando esses lagos. Existem lendas de nativos descrevendo a existência de animais semelhantes a polvos, algumas delas com mais de 200 anos. As histórias falam de monstros que habitam as profundezas do lago Olagar, que eram como sanguessugas, mas com vários braços compridos. Ainda segundo as lendas nativas, esses monstros do lago viviam nas partes mais fundas e eram atraídos à superfície quando percebiam a presença de algum animal ou pessoa que se aproximava da margem para beber água. Eles lançavam seus tentáculos para agarrarem as suas presas e puxá-las para a água, e enfim afogá-las. A autópsia de uma das supostas vítimas revelou que ela estava sob o efeito de álcool, o que justificaria um afogamento acidental. Porém, outros 2 corpos não tinham vestígios de bebida em seus organismos, sendo que um deles era de um nadador experiente, o que pode ter dado início aos rumores sobre o polvo assassino. A possibilidade de algo desconhecido viver nas lagoas de Oklahoma é pequena, mas de qualquer maneira, as autoridades locais espalharam placas de alerta para que se tome cuidado ao mergulhar nas águas desses lagos. Bem, com polvo ou não, nunca se sabe o que pode tentar te puxar para as profundezas das águas. Bom, e aí? Tá gostando do vídeo? Se sim e ainda não deixou o like, a hora é essa. E então, sem mais delongas, fiquemos com a última parte do vídeo. O Homem Gancho. Essa história se tornou muito popular entre os adolescentes americanos entre os anos de 1959 e continuou a se expandir na década de 1960. De acordo com alguns escritores e jornalistas investigativos, a lenda está ligada a alguns casos de assassinato, incluindo os assassinatos ao luar de Texarkana em 1946. Em uma noite de verão, um adolescente estava indo encontrar a sua nova namorada. Ele a pegou em sua casa e eles foram direto para um local bem afastado da cidade. Um lugar isolado, conhecido por encontros proibidos entre amantes. Enquanto eles olhavam para as luzes da cidade, o garoto colocou o braço em volta da garota e ligou o rádio do carro. Ele se inclinou e o jovem casal começou a se beijar e a se abraçar, quando a música para de repente e uma voz de um locutor de notícias veio na rádio. Esta é uma notificação de emergência. No início desta noite, um assassino enlouquecido fugiu do manicômio estadual. A polícia está alarmando os cidadãos para estarem em guarda, pois o paciente está armado e é perigoso. Ele perdeu a mão direita em um acidente e usa um gancho de aço no lugar. Todos na região devem ficar atentos em alguém que se encaixe nessa descrição. Se você vir algo suspeito, você deve denunciá-lo à polícia imediatamente. A garota ficou com medo e pediu para ser levada para casa. Ela tinha medo, pois o manicômio não estava longe de onde eles estavam.
Ela também estava preocupada que a área remota onde eles estavam estacionados era o local perfeito para que o maníaco ficasse à espreita. O garoto estava se sentindo corajoso e garantiu à sua namorada que eles estavam perfeitamente seguros. Ele trancou todas as portas do carro e, em seguida, tentou beijá-la novamente. A garota ficou frenética e o empurrou, insistindo para que eles saíssem do local imediatamente. O rapaz decide atender aos pedidos insistentes da garota e a leva para casa. Quando eles param em frente à casa dela, ele sai do carro e dá a volta para abrir a porta para sua namorada. Se passou um bom tempo e ela apenas ficou lá, esperando o namorado. No início, a garota não conseguia descobrir o que estava errado. Então ela percebeu que a porta ainda estava trancada. Ela sorriu e a abriu. A menina ficou perplexa ao abrir a porta da janela. Ela viu que o seu namorado estava olhando para a maçaneta da porta. Lentamente, ela olhou para baixo e começou a gritar incontrolavelmente. Lá, pendurado na porta, estava um gancho sujo de sangue. Bem, chegamos ao fim de mais um vídeo. Se você tem alguma sugestão para o próximo Lendas Urbanas ou para algum outro vídeo, pode deixar essa sugestão nos comentários. Bem, é isso. Até o próximo vídeo.